Quem monta sabe que cavalo é indivíduo, ou seja, nenhum é igual ao outro. É preciso, acima de tudo, sentir o animal. Quando se trata de competição, isso é ainda mais necessário. Agora, imaginem a situação de um ginete ter que montar 4 animais na sequência, um atrás do outro. Pois foi exatamente isso que aconteceu na final do Freio de Ouro do ano passado, com o ginete Cláudio Fagundes. Como ele enfrentou esse desafio, eu já mostro para vocês. Se tu ficar com aquele sentimento que deu certo ou deu errado, isso atrapalha muito, né? Mas antes quero saber se tu já está inscrito aqui no canal. É super importante pra gente. Posso contar contigo? Quem ama, cuida. E como a gente sabe, a saúde começa pela boca. A Trotter é uma ração com proteína de alta qualidade e sem corantes. Um combo de energia, minerais, vitaminas essenciais e, é claro, muito sabor, porque os nossos amigos merecem o melhor. Trotter, alimento com carinho. 2024, um ano para não ser esquecido. Foi muita emoção, né? Primeiro que foi de arrepiar. Mano, marcante em termos de competitividade. Colocamos 6 animais na final do freio. Dos 6, 4 correram a final de domingo. Nos últimos anos não me lembro de alguém ter feito isso. Todos do afixo Recanto Crioulo, nascidos e criados na cabanha. Conseguir chegar com o cavalo na final do freio e tendo um bom resultado, realmente é um trabalho de muito tempo. É a realização da gente, né? A gente sabe o quanto é difícil competir, né? E o quanto é cansativo psicologicamente e o cansaço emocional que se tem, né? Então o Cláudio fez um trabalho espetacular, né, nesse ano. Foi uma maratona. Credenciamos 9, apresentemos 7 e classifiquemos 6 para a final do freio. Top 56, Vale Ouro do Recanto Crioulo TR. Entre os finalistas, o bocal de alpaca Vale Ouro do Recanto Crioulo. O expositor condomínio Vale Ouro, São Luís da Distância 3 Coxilhas, Barra Velha, Santa Catarina. Todos os machos que chegaram em esteio passaram para o último dia de disputa. Consegui colocar os 4 cavalos que eu levei, inclusive pelo umbu, que era um cavalo de pouco cabresto e coisa, também já consegui, foi um feito bem satisfatório para mim, né? E o título do Recanto Crioulo TR. O curioso é que a ordem de colocação fez com que todos os garanhões entrassem em pista na sequência, um atrás do outro. Uns minutos ali, fiquei de dono da mangueira ali, né? Só descia de um e montava no outro, né? O Cláudio teve que ter muita resistência e muito preparo psicológico, emocional, tudo para poder administrar tudo aquilo, né? Segue do zero como se fosse o primeiro cavalo ou fosse apresentar, né? Se tu ficar com aquele sentimento que deu certo ou deu errado, isso atrapalha muito, né? A experiência do ginete levantou placa preta dos jurados, emocionando a torcida. É sempre uma adrenalina. Não importa o cavalo que entra, eu digo, não vou ficar nervosa, eu não vou ficar nervosa. Não, pra quê? Pra que tudo isso? Mas não adianta, a mão soa mesmo, o grito vem e no outro dia já não tem mais voz. Por alguns animais com vários sócios, né? E esses sócios trouxeram família, amigos, todo mundo se juntou naquela torcida. Mais de 30 pessoas, eu acho. Um turbilhão de emoções que só o cavalo traz. Mais do que competição, resultado, estar junto, vibrando, é o que dá sentido a isso tudo. Não importa o cavalo de quem entrar, tá na torcida de todo mundo, tá na garganta de todo mundo que tá ali. Amigos que eram teoricamente concorrentes internos estavam torcendo também. A gente até criou um ditado entre nós que era um por todos e todos por um.
Se colocar um animal na final do freio de ouro já é uma vitória, imagina 6 de uma só vez. Bom, para comemorar esse ano que foi espetacular, a Estância Três Coxilhas vai fazer um leilão edição especial, colocando à venda 20 éguas domadas em diferentes estágios de preparo, mas todas com potencial para chegar lá. A gente optou por fazer um remate Prime, um remate com edição limitada, vamos dizer assim. A ideia da oferta é entregar um produto mais pronto. A valsa, que é a que eu montei, é uma égua que eu corro, é inédita também. Eu corro ela agora nas próximas credenciadoras que vai ter. Uma égua que fez campanha morfológica, foi finalista de esteio. 90% fazem isso, né? 90% dos animais hoje fazem primeira campanha morfológica, para depois vão para a cria, quando voltam da cria, começa o treinamento para o freio. Darley montou a sedutora, que é irmã do trote, a irmã inteira do trote. Que é uma égua que foi finalista da morfologia em esteio. Essa é uma égua extremamente comprovada. A primeira filha dela foi a China Linda, com uma atração. Foi preço recorde no leilão de 2022, ela abriu o leilão. Naquele mesmo ano a filha dela já teve em esteio. Então foi o ano que mãe e filha foram na morfologia esteio. E agora vai se provar como atleta na parte funcional. A outra égua que o Dedé estava montado, que é a Chucra, é uma filha do Maniceiro, na Poesia. Poesia não é que era craque, fora de série essa égua. Essa égua é uma égua nova, essa égua saiu da doma há pouco tempo. Aí ela foi solta no campo, ressojou e agora voltou para treinar. Então é uma égua nova, uma égua habilidosa, uma égua que a gente gosta bastante, tem uma expectativa boa em cima dessa égua. E a gente está fazendo, está sovando ela, está fazendo uma base, né? Para correr o outro ciclo, né? O legal mesmo é acompanhar, além do leilão, todos os dias de festa na Estância Três Coxilhas. A programação é intensa. O evento vai ocorrer de 6 a 8 de março. Vamos ter credenciadora de inéditos e aberta, prova do freio jovem e freio proprietário. Deixa eu abrir um parênteses aqui também para a oferta de matrizes. A mãe do bocal de alpaca, finalista do freio de ouro, já pronto para encarar este ciclo Vale Tudo do Recanto Crioulo, vai à venda. Quando se deparamos com um lote de égua de cria, eu costumo dizer que me dói muito, porque eu saber que Beltrana, Fulana não vão estar mais na manada quando eu for a Tijuca do Sul daqui um mês, daqui 2 meses. Por outro lado, nossa reposição de filhas tá muito sólida, né? Hoje a gente vem trabalhando uma pressão de seleção já de muitos anos, que hoje nos dá a segurança de abrir mão de algumas éguas importantes. A ideia é fazer uma vertical, tipo da Nobreza, que é a mãe do Vale Ouro, que é uma filha do Manhaneiro Maniceiro na Égida da Vila Velha, que foi das éguas base, nossa, é uma égua que resiste mérito. Talvez uma das melhores éguas vendidas na raça durante esse ano. Tenho certeza que são poucas éguas desse padrão, desse nível, que vão estar à disposição. A Nobreza, como indivíduo, foi finalista da morfologia e foi semifinalista do freio. E já a produtora de um bocal de alpaca. Então, uma égua extremamente comprovada. Percanta, a mesma coisa. É uma filha do Manhaneiro Maniceiro também na infância, que é uma das principais éguas nossas. Hoje morreu também na infância. Bifinalista da morfologia em esteio. Então, uma égua que é nova e com história reprodutiva importante, de bons filhos também. Novos, os filhos ainda não fizeram campanha, mas de bons produtos. Então, são 2 éguas extremamente sólidas. Temos uma irmã inteira do Maniceiro, uma irmã inteira da Opinião, que é a mãe da Têmpera, que é a Linda Prenda, que é uma égua também extremamente linda, que tem produto para nós mostrar a produção. Tem a Lagosta, que foi uma égua que correu prova também, que foi provada em pista e já botou filhas em esteio. Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. A gente se encontra em Barra Velha. Eu e a equipe do programa Cavalos vamos estar por lá registrando tudo. Até o nosso próximo encontro. Programa Cavalos. Todos que gostam de cavalo como eu vão entender a minha vontade de dirigir uma Rampage. Um motor de 272 cavalos que fazem dela a picape mais potente do país. Bora, gente! Vamos botar essa cavalhada pra correr!
Rã é no grupo Nissul Gala.